eu gostaria de agradecer ao Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, o Iberojur, pela participação no primeiro seminário Luso-Brasileiro de Direito Público, que será realizado agora nos dias 11 e 12 na cidade do Porto, em Portugal. O meu nome é William Borges, eu falo da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, do Brasil. O artigo que eu submeti ao primeiro seminário, ele é assim intitulado: Processo do Trabalho e a Reforma Trabalhista, aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho. Esse tema, prescrição intercorrente no processo do trabalho, ele é um tema que sempre foi muito controvertido, tanto na parte da doutrina quanto na jurisprudência. Haja vista que tanto o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, quanto o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, eles possuíam entendimentos um pouco diferentes. Já vou chegar especificamente nesse tema. Mas antes de adentrar no tema da prescrição intercorrente, cabe eu falar o seguinte: o processo do trabalho ele é regido pela simplicidade dos atos processuais. Além de ser um processo mais simples, ele possui, tanto na parte do direito material quanto na parte do direito processual, inúmeros princípios que são de interesses do trabalhador. Um princípio importante, algo importante a ser mencionado, é que no processo do trabalho, o juiz ele tinha um papel fundamental na condução do processo. Antes da reforma trabalhista, com mais ênfase, no seguinte sentido: o juiz ele poderia tomar inúmeros atos de ofício no processo para impulsionar o prosseguimento do mesmo. Tanto é que o juiz ele poderia executar a sua sentença, ou seja, o juiz profere a sentença e ele mesmo executa a sentença. Só que a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, alterou um pouquinho a lógica do processo de execução e passou a prever, no artigo 878 da CLT, que compete à parte que possui advogado executar o processo. Ou seja, hoje, com a reforma trabalhista, a própria parte deve promover o impulso do processo para executar o seu julgado. Mas o artigo 878 fala que nas situações em que a parte não estiver assistida por advogado. Então, grosso modo, isso impactou também na prescrição intercorrente. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, como era facultado ao juiz executar a sentença de ofício, o que acontecia? O processo em tese nunca estaria parado. Então não existiria uma inércia no trâmite processual, o que não ensejaria a aplicabilidade da prescrição intercorrente. Então, feita essa consideração inicial, é importante também destacar o que vem a ser a prescrição. O que é prescrição? A prescrição, grosso modo, e até por conta do tempo, a prescrição seria a perda do direito de ação, ou seja, a perda do exercício da pretensão. No direito do trabalho e também no processo de trabalho, nós podemos falar em três modalidades de prescrição: a prescrição bienal, a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente. A prescrição bienal e a prescrição quinquenal, elas já estavam previstas tanto na CLT quanto na Constituição Federal. O que vem a ser a prescrição bienal e a prescrição quinquenal? Como não é objeto propriamente do nosso estudo aqui, eu vou passar um conceito geral a respeito do tema. A prescrição bienal ela é entendida como prazo de 2 anos que o reclamante tem, ou o reclamado eventualmente, para questionar um direito que foi violado no curso lá do contrato de trabalho, quando há extinção do contrato de trabalho. Ou seja, tive um rompimento do contrato de trabalho, eu tenho prazo de 2 anos para ingressar com o processo trabalhista para questionar esse direito. A prescrição quinquenal refere-se ao prazo de 5 anos que eu posso eventualmente requerer ou requerer a reanálise de um direito que me foi violado.
Então esse direito fica limitado aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Aí tem várias situações que poderiam ser colocadas, mas não é objeto do presente trabalho. Como, por exemplo, eu tive um direito violado no curso do contrato de trabalho e essa violação não acarretou a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, ainda o contrato permaneceu em curso, mas me foi suprimido um direito. Eu tenho prazo de 5 anos para ajuizar o processo. Por quê? Porque a prescrição é quinquenal, não houve a extinção do contrato de trabalho. Como isso não é objeto, eu vou simplesmente me limitar a dar esse exemplo só para contextualizar o tema da prescrição como um todo. O que nos interessa é a prescrição intercorrente. Então, o que é a prescrição intercorrente? É aquela que vai ocorrer no curso do processo de trabalho, ou seja, já tem um processo ajuizado e, por algum motivo, eu, na condição de exequente, reclamante, deixo de cumprir com uma determinação judicial e o processo vai ficar paralisado por um período de tempo. Qual que é o período de tempo? 2 anos, que é o que está previsto no artigo 11A da CLT com a reforma. Mas antes mesmo de eu ter a CLT prevendo o prazo de 2 anos, já existia a súmula 150 do STF que falava que prescreve a execução no mesmo prazo que prescreve a ação. Então, nesse sentido, o que acontecia? O prazo que eu tinha para entender pela prescrição intercorrente era justamente o prazo de 2 anos, ou seja, prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação, 2 anos. Só que existia uma grande dificuldade em entender se era aplicável ou não o processo de trabalho. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, o juiz promovia os atos, ou seja, o impulso do processo. Só que o STF dizia, ou ainda diz, na súmula 327, que a prescrição intercorrente é aplicável ao processo de trabalho. Ou seja, eu tenho o Supremo Tribunal Federal admitindo a prescrição intercorrente. Mas eu também tenho o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 114, falando que a prescrição é inaplicável ao processo de trabalho. Então o que eu tenho? STF de um lado falando que é aplicável e tenho o quê? O TST falando que não é aplicável. Então eu acabo tendo um confronto. E esse confronto, ele gera algumas discussões, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência encontravam dificuldade para definir se era aplicável ou se não era aplicável. E nesse sentido, a reforma trabalhista passou a autorizar a aplicabilidade da prescrição intercorrente no artigo 11A. Ou seja, hoje aplica-se a prescrição intercorrente no direito do trabalho. A grande questão que se coloca é que a redação do artigo 11A ela não se mostra ainda muito precisa. Por quê? Porque o caput do artigo 11A fala que aplica-se a prescrição intercorrente no prazo de 2 anos. Então, hoje, passa-se a admitir a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Não sei em qual fase. Não dá a entender se é na fase de conhecimento ou na fase de execução. Quando o parágrafo 1º nos diz que compete ao exequente, ou seja, por inércia do exequente, me dá a entender que essa prescrição intercorrente vai ocorrer somente na fase de execução. Então, hoje, admite-se a prescrição intercorrente no processo de trabalho pela reforma trabalhista, no artigo 11A da CLT, e ao que tudo indica, somente na fase de execução. E para ainda colocar mais a reflexão, o parágrafo 2º nos diz que poderia ser reconhecida de ofício pelo juiz, o que também acaba gerando mais uma discussão, se pode ou não pode reconhecer de ofício. Então essa é apenas uma reflexão que eu coloco para todos a respeito da prescrição intercorrente. Com a reforma trabalhista, ao que nos parece, o tema foi meio que consolidado a respeito da aplicação. Com isso eu encerro meu vídeo e mais uma vez reforço os agradecimentos ao seminário. Muito obrigado.